Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, profissional de Educação Física, e nessa aulinha de hoje, nós iremos iniciar uma sequência de aulas aí sobre as capacidades físicas. Hoje irei falar especificamente sobre a força. Vamos direto ao assunto, sem muita enrolação. Vou trazer o conceito, como é que a força é classificada e vou trazer aqui alguns exemplos, tanto de alta performance quanto a força é aplicada no nosso dia a dia. Como é que ela acontece, tá? Então vamos lá. Força é a capacidade de exercer tensão sobre determinada resistência por meio de ações musculares. Posso deixar isso um pouquinho mais simples aqui para vocês. É a capacidade que o indivíduo tem de deslocar objetos ou até mesmo o próprio corpo através de contração muscular. Daí, turminha, a força ela se classifica de três formas, tá? Ela pode ser a isotônica, ela pode ser a isométrica e ela pode ser a força explosiva. Só, turminha, a força isotônica, ela se divide de duas formas, tá? Ela pode ser a força isotônica concêntrica ou positiva, vocês podem encontrar assim na literatura, e ela pode ser também a força excêntrica ou negativa. Na força concêntrica, o que acontece? É quando a força ela supera a resistência. E quando acontece o que com as fibras musculares? O que acontece em relação à contração muscular? É quando existe a actina e a miosina sofrem o encapsulamento. É quando esse músculo ele reduz de tamanho. Vou dar o exemplo. Uma rosca direta. O indivíduo, quando ele faz a flexão de cotovelo, nessa posição aqui, ó, o que acontece com o meu bíceps? Ele está contraído. Aqui aconteceu o encapsulamento da actina e miosina. Esse músculo ele ficou menorzinho. Então, no mesmo exercício, no mesmo movimento, que é essa flexão do cotovelo, vou dar o exemplo da excêntrica. Excêntrica é quando a força ela é menor do que a resistência. Eu fiz a flexão de cotovelo, ó, contraí o meu bíceps, mas ao mesmo tempo, quando eu fiz essa contração, o meu músculo antagonista a esse movimento é o tríceps. Então, o tríceps foi alongado. E o que aconteceu com a actina e miosina? Elas se distanciaram. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Força isométrica. O que é a força isométrica? É quando a tensão, quando a força e a resistência, elas se igualam. Vou dar um exemplo do dia a dia. Você que vai para a academia e quando está lá na sua série prancha, e você vai para aquela prancha de 1 minuto, por exemplo, e você fica ali e é altamente sugado, altamente cansativo. É aquele 1 minuto que dura uma eternidade, não é verdade? Você fica lá. Por que está acontecendo? Por que é dolorido? Por que é cansativo? Porque mesmo que não esteja acontecendo o movimento, está acontecendo o quê? Tensão muscular. Está sendo trabalhado os músculos do core, abdômen, lombar, quadril, os membros superiores, os quadríceps, o assoalho pélvico, o glúteo. Olha a quantidade de músculos que estão sendo trabalhados numa posição ali paradinho, que nem movimento existe. Aí posso trazer um exemplo a nível de alta performance. Vou pegar aqui o atleta Arthur Zanetti, da ginástica artística, que já foi campeão olímpico aí nas argolas. Tá lembrado? Não, vou colocar bem aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Arthur Zanetti. Quando ele vai se apresentar nas argolas, a ginástica artística, que é um esporte técnico combinatório, o que é avaliado ali é a plasticidade, é o controle que o indivíduo tem sobre o corpo, sobre os movimentos. Aquelas argolas, quanto mais balançarem, menor será a nota dele. Então o que acontece? Ele fica ali paradinho, estático. E ali ele está fazendo muita força. Nós podemos olhar pelas expressões faciais dele, a quantidade de sangue que é jogado para aquela musculatura, pelo seu ombro no caso. Então, a força isométrica é quando não há o quê? Não há movimento, mas existe a tensão. E por último, nós temos a força explosiva, que é quando o indivíduo ele coloca num ato só, num gesto só, toda a energia daquela musculatura, digamos assim. Vou dar um exemplo de um esporte, por exemplo, o salto em distância. O atleta, quando ele faz a corrida de chamada, chega lá na tábua de chamada, que é de onde ele tem que saltar para a caixa de areia, né? O que acontece? Ele chega lá naquele momento que ele tem que saltar para a caixa de areia, ele usa o máximo da força que ele tem. Aquilo é força explosiva. Aí vocês podem pensar, professor, mas onde que eu vou utilizar a minha força explosiva? Vou dar um exemplo didático. Você está indo para a escola, faculdade, trabalho, está no período chuvoso aí na sua cidade.
em determinado momento você vai se deparar com uma poça d'água. Você vai querer se molhar? Não, você não vai querer encharcar seus calçados. Então você vai utilizar a força explosiva para tentar saltar dessa poça. Existem profissões, concursos que a galera faz aí, polícia militar, por exemplo, que existe o teste de aptidão física. Lá eles vão testar a sua força em alguns TAFs, testa a força explosiva do indivíduo. Tem um salto em distância lá para ele realizar, tem um salto em altura. Aí tem os testes físicos que nós podemos fazer. O Sargent Jump, que nós vamos mensurando o maior salto vertical que o indivíduo pode dar, aí por diante. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido aí um pouquinho sobre a força. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?